Sim, em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Feche seus olhos. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, que tu possas, através do teu Espírito Santo, trazer uma palavra, Senhor, que venha trazer vida e esperança ao meu coração nessa manhã. Queremos ouvir a tua voz, queremos continuar a sentir a tua presença, Senhor, através da tua palavra. Nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Tem um vídeo no YouTube, é muito antigo, que eu acho que ele foi feito em Porto Rico. E nesse vídeo tem um lutador de boxe. Eu não gosto muito de luta não, mas o vídeo ele é bem engraçado. E nesse vídeo, esse lutador de boxe, ele é uma pessoa atlética. Você percebe que ele está bem preparado. E ele está dentro do ringue e me parece que ele está esperando alguém que venha desafiá-lo a lutar. Não era uma luta marcada, né, organizada, mas ele estava ali esperando que alguém o desafiasse para lutar. E durante a espera, esse lutador, ele começou a fazer algumas peripécias. Ele começava a mostrar o seu muque aqui, começou a fazer algumas acrobacias dentro do ringue, e fazia as coisas, e tinha uma pessoa narrando. E o narrador, cada movimento que ele fazia, cada peripécia que ele fazia, o narrador dava uma ênfase muito grande àquela qualidade que aquele lutador tinha. E aquele lutador foi ali se apresentando, e ele dava soco no vento, balançava o corpo como um lutador de boxe faz, aquele negócio todo. E ele ficou ali algum tempo, e o narrador, quem vai enfrentá-lo? E aquele negócio todo. E assim, parece que ficou um pouco mais de uma hora ele esperando alguém aparecer para desafiar, para lutar com ele. E em um determinado momento vem um baixinho, entra no ringue e desafia ele para lutar. Então se organiza tudo, ele coloca a luva e começa então a se organizar, chama o juiz, tal, os dois vão para o centro do ringue e começa a luta. Quando começou a luta, ele, que estava ali já há muito tempo, continuou com as suas peripécias, balançando para lá, e parecia que ele sabia lutar. E o baixinho, muito concentrado, olhando para ele, em um determinado momento o baixinho largou um soco no seu nariz e ele caiu. Ele caiu, o juiz começou a contar, né? Parece que tem esse negócio, se você ficar parece até 10 segundos no chão, acabou a luta, né? Não é isso? Então o juiz começou a contar, ele empurrou o juiz, levantou meio tonto, e aí ele já tomou uma postura diferente, foi enfrentar o baixinho deu outro soco nele. E assim ele levou até perder a luta. O vídeo é um pouco engraçado, ainda mais com a narrativa do homem lá. E onde eu quero chegar com esse vídeo? Eu por acaso vi esse vídeo de novo essa semana, que um amigo mandou. Onde eu quero chegar com esse vídeo? Quero chegar nesse vídeo que nós, crentes, muitos de nós, temos apanhado de baixinho. Nós nos colocamos numa posição de crente, nós nos colocamos numa posição de filho de Deus, nós nos colocamos com a Bíblia, com a palavra de Deus, e de certa forma até com uma certa arrogância. Eu tenho promessa, eu não vou morrer, não sei se você já ouviu isso. Eu tenho promessa, eu não vou morrer, eu tenho promessa na minha vida. E aí quando chega um problema desse tamanhozinho, pronto, desmoronou tudo. Toda aquela altivez, toda aquela pompa, tudo aquilo que eu era de crente quando estava tudo bem, bastou eu encontrar uma pequena pedra no meio do caminho, pronto, perdi para o baixinho. Perdemos por pequenas coisas, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu digo que está na Bíblia, todas as promessas. Quando vem uma situação difícil para mim, eu perco. Aquilo tudo muda, o meu comportamento muda, as minhas atitudes mudam, o meu falar muda, e aí eu começo a me mostrar quem verdadeiramente eu sou, quem lá no fundo eu sou.
não sou aquela pessoa que está tudo bem, que está tudo certo, e que eu falo, e que eu dou conselho, e de que eu estou ali na obra fazendo algumas coisas, prego, canto, arrumo a cadeira, limpo com álcool gel as cadeiras para poder a gente chegar com segurança, mas na realidade quando as circunstâncias nos apertam, quando os problemas chegam, aí verdadeiramente começa a surgir quem eu sou. Esse texto que eu li, Jesus está dizendo, e Ele está falando sobre a sua morte, que Ele precisava morrer para que nós tivéssemos vida. Ele precisava passar por tudo aquilo que Ele passou, para hoje nós estarmos aqui, adorando o nome dEle, sendo libertos, salvos, com tudo aquilo que o pastor Valdir falou hoje aqui agora na oferta. Ele nos deu tudo, Ele nos deu tudo. Ele nos deu todas as condições de vivermos uma vida no padrão alto, no padrão altíssimo. Mas nós não vivemos essa vida nesse padrão altíssimo porque nós esquecemos aquilo que Deus é e aquilo que Ele fez por nós. E quando nós esquecemos disso, a gente deixa de praticar a verdade e a gente deixa de praticar aquilo que é para o crente praticar. E normalmente quando essa luta vem, normalmente quando vem essa batalha na minha vida, normalmente quando as coisas acontecem e que eu me revelo e começo a perder, eu começo a ser diferente daquilo que é o padrão que Deus estabeleceu, eu vejo de que nós não compreendemos toda a verdade da Bíblia. E que eu estou sendo influenciado por algo externo que vem sobre mim. E eu começo a colocar a culpa nesse algo externo. E na realidade o problema está comigo. Vocês já viram aquele negócio do diabinho e do anjinho? O diabinho falando assim, vai lá, bota o pé na frente dele para ele cair. E o anjinho, não, perdoa. Aí fica aquela luta, né? É muito legal. Mas aquilo ali nos coloca na situação de que os problemas que acontecem comigo, as decisões que eu tomo, não é minha responsabilidade. Foi o conselho do diabinho ou foi o conselho do anjinho que eu decidi seguir. Mas na realidade quem decidiu colocar o pé na frente do irmão para ele cair, ou decidiu perdoar, foi você. A decisão foi sua. A decisão foi sua. Mas nós temos o costume de querer colocar e substituir a nossa responsabilidade por algo externo. E eu garanto para você que muitas vezes os problemas começam aqui dentro, dentro do nosso coração. Eles iniciam aqui dentro. Eles começam aqui, naquilo que eu acredito, naquilo que está aqui no meu coração. Jesus disse, eu preciso morrer, porque se eu não morrer, vocês não vão ter vida. E eu quero colocar, e a gente sabe de toda a história de Jesus Cristo e tudo que Ele fez por nós, mas eu quero trazer isso para a minha vida e para a tua vida hoje, nessa manhã, dizendo o seguinte, tem coisas na nossa vida que nós precisamos matar. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos aniquilar. E aí nessa luta do bem contra o mal que você aí vê, né, e que Paulo fala da luta da carne contra o espírito, e aí nessa batalha quem vai vencer? Quem vence na sua vida, a carne ou o espírito? E eu falo para você, aquele que você alimentar, vencerá. Se você alimentar a carne vai prevalecer. Se você alimentar o espírito vai fortalecer e vai vencer. Aquele que você alimentar, esse será o forte na sua vida. Então como que você está hoje? Como está o teu coração? De que você está se enchendo? De que você está se alimentando? A carne, irmãos, ela tem que morrer de fome. Ela não se converte. Ela não aceita Jesus Cristo. Ela tem que morrer de fome. Você precisa parar de alimentar a sua carne. Mas a satisfazer o prazer da carne é bom. É bom. Mas satisfazer o espírito nos dá paz. E você precisa decidir o que você quer. Sentir prazer ou sentir paz? Você precisa decidir.
Sentir prazer? Ah, mas eu tenho prazer em servir o Senhor. A Bíblia fala, me alegrei quando vamos. Amém, igreja, glória a Deus por isso. Você continue nesse caminho. Mas também há o prazer da carne. Quando você está de madrugada, sem sono, você perdeu o sono de madrugada, você foi passar, ligou a televisão, começou a passar os canais, apareceu aquela imagem lá, assim, que dá algumas educações, você tende a passar, e aí você fica com vontade de voltar. Como é que você comporta nesse momento? Aí você olha para o lado, olha para o outro, olha, a mulher está dormindo, os filhos estão dormindo, ninguém está vendo. Sabe qual é o problema? A gente olha para o lado, olha para trás, olha para frente, esquece de olhar para o alto. A gente esquece de olhar para o alto, porque ninguém aqui pode estar vendo o que você está fazendo, mas olha para Deus, Deus está fazendo. Ô Senhor, você está aí, né? Você está me vendo, eu esqueci que o Senhor estava em cima. Esquecemos de olhar para o alto, que Deus nos olha e vê, Ele está te olhando, Ele sabe a senha do teu computador, do teu celular. Ele sabe exatamente o que você está postando, o que você está vendo. Nós precisamos tomar uma posição de vencedor, e uma posição de vencedor é aquele que morre. Eu preciso matar a cada dia. E o tema que eu botei hoje foi: a semente é boa, mas ela precisa morrer. Nós somos bons, a Bíblia diz que Deus, quando nos fez, Ele viu que era muito bom, mas eu preciso a cada dia decidir aniquilar a vontade da minha carne, aniquilar os desejos carnais que me levam para distante de Deus. E eu preciso me encher daquilo que me dá comunhão, que me dá intimidade, que me dá ali alegria de estar perto dEle. Nessa luta, nesses dias que nós somos influenciados pelo mundo, né, pela mídia, pelos jornais, e o negócio vem bem devagarzinho, e quando você vê, você está completamente tomado. Eu escutei essa semana um pastor falando que ele foi pregar numa igreja, e na hora da oferta dos avisos, o pastor falou assim: vamos fazer os avisos agora, igreja, por favor, todo mundo presta atenção nos avisos, na programação da semana. E aí, bota aí, irmão. Aí tinha um telão assim atrás, aí apareceu a Globo Beleza cantando e dançando lá, dentro da igreja, igual aparece na televisão. E ele disse que foi um caos na igreja. Meu Deus, que isso? O pastor endurceu. O outro irmão que estava lá falou assim: acho que o cara apertou o botão errado, entrou no site errado. E aí foi aquela coisa, 10 segundos. O vídeo, ele falou que durou mais ou menos 30 segundos. Os outros 20 segundos todo mundo já estava assim. Quer dizer, os 10 segundos iniciais foi de susto, os 20 minutos já estava aceitando. Aí o pastor falou assim: você se escandalizou porque eu coloquei essa moça dançando aqui? Por que você se escandalizou? Porque isso aqui é a casa de Deus? A sua casa é o quê? Que ela passa 20, 30 vezes por dia e você não muda. A sua casa é o quê? A casa de Deus, você escandaliza. E eu olhei e falei: meu Deus, que pastor corajoso. Meu Deus, ele podia ter sido apedrejado, né? Que pastor corajoso, meu Deus do céu. E aí, silêncio na igreja. Acho que ele podia até ter feito o apelo, né? De novo, que acho que as pessoas iam até aceitar Jesus outra vez. Mas na tua casa, pode? No teu coração, pode? Não pode na igreja, não pode no seu trabalho, não pode na escola, mas no teu coração, pode? Nós somos muito influenciados por tudo que nos cercam. E eu preciso tirar um momento para olhar para essa palavra, para eu meditar nisso aqui e começar a colocar isso aqui como verdadeiramente uma regra na minha vida, para que todas essas influências que eu recebi e que eu nem percebi às vezes, que vem sorrateiramente entrando na minha mente, possam cair por terra em nome de Jesus, e eu seja lavado e revigorado pela sua palavra e fortalecido nela. Então eu preciso matar a semente. Ela cai na terra, mas se a semente tivesse vontade própria
E se ela se negasse a morrer, a murchar dentro da terra, ela nunca brotaria, ela nunca daria fruto. Então a semente que está em nós, ela precisa quebrar, romper a casca, para que algo bom e surja no seu lugar. Então, veja bem, se você não deixar a tristeza morrer, jamais nascerá a alegria. Eu não estou dizendo para você que você não possa ficar triste, a Bíblia diz que há tempo para tudo, há tempo de chorar, sim, mas eu estou dizendo que você não pode ser triste. Passar momentos difíceis, tristeza, todos nós passamos. Hoje eu estava lembrando, 24 anos atrás, eu perdi meu irmão e minha cunhada assassinados num assalto. Olha como eu chorei naquela época, foi um período difícil. Mas imagina se eu hoje estivesse triste ainda por causa disso, 24 anos depois. Quantas bênçãos de Deus eu tinha perdido, quantas coisas maravilhosas eu tinha perdido na minha vida. Foi difícil, foi doloroso, eu sinto saudade, eu amava meu irmão, amava demais, a minha cunhada também. Foi um período muito ruim da minha vida, foi um negócio assim difícil demais, mas olha, passou, meu irmão não vai voltar mais, ele tinha aceitado Jesus, ele estava lá na igreja e eu tenho fé de que ele está com Cristo, então eu tenho que consolar o meu coração e seguir a minha vida, porque eu tenho minha família, eu tenho meu filho, eu tenho minha filha, eu tenho meu genro, que me trazem alegria, e eu não posso deixar de desfrutar disso, por causa de uma coisa ruim que aconteceu na minha vida. Então se você não deixar a tristeza morrer no seu coração, jamais você vai provar da alegria que é um fruto do Espírito. Se você não deixar a guerra morrer, você nunca experimentará a paz. A guerra que está aí dentro de você, te consumindo, jamais você vai experimentar a paz que Jesus Cristo ofereceu, a paz que excede todo entendimento, a paz que vem de lá e te transforma. Se você não deixar a maldade morrer, jamais nascerá a bondade em você. Se você não deixar o orgulho morrer, você nunca experimentará o perdão. A semente, ela está ali, mas o orgulho tem que morrer. Para você poder receber perdão e dar perdão, você precisa quebrar esse orgulho que está dentro de você. Você não pode continuar vivendo dessa maneira. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito, 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 muito mais para você, e você ainda não está experimentando tudo, porque você ainda não deixou coisas que estão aí no seu coração morrerem, e elas precisam morrer para algo novo surgir. Jesus Cristo morreu para que hoje eu tivesse salvo, você tivesse salvo, então algo bom e novo surgiu através da morte dele. É assim que as coisas funcionam. Você precisa deixar morrer para algo novo surgir na sua vida. Se você não deixar a inveja morrer, você jamais terá comunhão. Nunca. Você nunca terá uma comunhão com o teu irmão por causa da inveja. Por que ele tem e eu não tenho? Por que Deus dá para ele e não dá para mim? O carro dele é assim, o carro dele é aquilo, o filho dele é assim, a filha dele é assim. Eu não tenho nada disso, Deus não me ama, Deus não quer. Meu Deus, tem que morrer na tua vida. Essa semente de inveja precisa morrer. Precisa morrer para que haja diferente. Se o ódio não morrer, jamais você experimentará o amor. E nós pregamos o amor, falamos do amor, Jesus Cristo é amor, mas você não sabe o que é. Tu não sabe o que é, você olha, o que é amor? O que é o amor? Eu não sei. Por quê? Por que você não sabe? Porque você nunca experimentou. E por que você nunca experimentou? Porque você não deixou o ódio morrer. Teu coração está cheio de amargura, de ódio. Eu falei para uma pessoa essa semana: olha, você tem o direito de querer justiça, mas você tem que acabar com o ódio que está no teu coração. Você se sentiu injustiçado, você tem o direito de correr atrás e de ir lá na justiça e de colocar e querer seus direitos de volta. Agora o ódio que está no seu coração, isso você tem que tirar.
ter que tirar a igreja. Eu não suporto aquele irmão. Aí, aquela minha vizinha, é uma bênção. Mas ela toca funk até 11 horas da noite. Mas é uma bênção, você não pode colocar ódio no seu coração. Que crente nós somos, se nós não nos libertarmos dessas coisas carnais e mundanas que nos afetam e que nos prejudicam? Presta atenção, aquele que não morre não é capaz de gerar vida. Mas eu tenho razão. Fazer o quê? Você fica com a sua razão, mas Deus tem outra coisa melhor para você. Se você não é capaz de morrer, você também não será capaz de produzir frutos, de dar vida. Choca, né? Ouvir isso. Traz um peso, né? Traz assim, mas igreja, nós precisamos nos despertar. O que eu quero trazer hoje nessa manhã para você é que você se desperte para aquilo que está acontecendo na sua vida. Porque a semente, ela precisa abrir mão de quem ela é para se transformar em algo novo. Porque se a semente pudesse decidir continuar semente, ela jamais provaria ser uma árvore, ser um trigo. Ela ficaria só na terra. Conforme Jesus Cristo falou, ela ficaria só. Então, nesse contexto todo, eu como semente, eu como filho de Deus, eu preciso mudar a minha forma de pensar, conforme Paulo fala lá em Romanos, o meu pensamento, para que eu possa me moldar aquilo que é o plano de Deus, não o plano do mundo. Nós como crentes temos que ter o plano de Deus, nós temos que ser o padrão de Deus, não o padrão do mundo. Se eu pegasse aqui uma cruz agora e eu colocasse aqui, será que eu teria o padrão da cruz? Espera aí, minha barriguinha ficou para fora. O padrão da igreja é a cruz, é Jesus Cristo, é Ele o nosso padrão. Não é o padrão do mundo, não é aquilo que o mundo oferece, não é aquilo que o mundo nos dá e tenta contaminar a nossa mente. Nós somos bombardeados momentos a momentos com coisas para tentar tirar e quebrar de nós esses conceitos da vontade de Deus e do padrão de Deus. Você quer ver uma mentira que é pregada e que muitos aceitam? Veja bem, e você estuda isso na escola. Você estuda isso na escola. Bom, pelo menos eu na minha época estudei. Existe lá o mundo animal. E o mundo animal a gente tem os animais irracionais e os animais racionais. Então, nesse conceito, nós somos os animais racionais. E os outros são irracionais. Aí sutilmente eles querem nos colocar numa posição um pouquinho maior por causa da razão. Mas no fundo eles estão nos colocando como animais. Só que você pega lá em Gênesis e você vai estudar a criação, você vê que Deus criou todos os animais e depois nos formou para dominar todos os animais. Então na criação Deus estabeleceu um padrão maior para mim e para você. Então nós não somos animais racionais, nós somos a criatura de Deus para dominar o mundo. Então nós estamos no nível maior do que os animais. Mas o que o diabo quer? Nos abaixar e nos colocar, nos reduzir ao animal normal. É isso que eles querem, é isso que é o padrão do mundo. O padrão do mundo é tentar te colocar numa posição inferior, numa posição menor daquilo que Deus estabeleceu. É isso, o padrão do mundo é tentar te colocar, olha só. O pastor Cláudio Duarte, eu estava escutando a mensagem dele essa semana, ele falou aqui, no passado, quem fazia roupa para homem era alfaiate, né? Os velhos aí, por favor. E quem fazia roupa para mulher era costureira. Aí mudou.
as mulheres não quiseram mais as costureiras, entraram os estilistas. Aí vieram, né, os homossexuais, desenhando roupa para a mulher. E aí que você vê o padrão de roupa que as mulheres usam. Por quê? Porque ele não gosta de mulher, gente. Você acha que ele vai fazer coisa boa para a mulher? Ele não gosta, ele odeia. Aí, agora, os estilistas também estão fazendo roupa para homem. Aí você já viu algumas roupas que tem por aí que homens usam? Hã? Vocês já viram? Que negócio esquisito. É isso. O padrão do mundo. O padrão do mundo, igreja. O padrão do mundo é tirar da minha mente, do meu coração, aquilo que Deus estabeleceu. Deus nos colocou como governante do mundo. Então, Deus nos colocou numa classe superior. Não é que dizer que eu sou maior que Deus, né? Não é nada disso, igreja. O homem é o centro do universo, não é nada disso. Eu só estou dizendo que na criação, Deus fez tudo e colocou o homem para governar. Ele deu autoridade ao homem para governar. Então eu não posso aceitar que alguém venha me dizer que eu seja um animal. Eu não sou, eu sou a menina dos olhos de Deus. Peraí, que isso, igreja? Que isso, eu não posso aceitar. Então o padrão do mundo é diferente do padrão de Deus. Eu preciso me permitir de que Deus me transforme esse pequeno grão, que é uma semente, em algo poderoso. Assim como ele disse, se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, grandes coisas acontecerão. Se eu tiver fé do tamanho do grão de mostarda. Então, o morrer na minha vida é renascer para Deus. Eu morrer é renascer para Deus. Uma boa semente deve morrer para produzir vida. E uma semente fora do comum produzirá uma colheita fora do comum. Aí eu vou lá para o Salmo 1. Você conhece o Salmo 1? É um dos salmos mais lidos. Porque todo mundo que quer ler a Bíblia começa, não, vou começar pelos salmos. Aí começa no salmo, quando chega no 3, para. Aí o primeiro é o mais lido. Começa aí. Diz assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore. Ele é como árvore. A árvore já foi semente um dia. Ele é como árvore, plantado junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha. A palha também já foi semente. Um dia virou palha. A outra semente virou árvore. Você decide o que você quer ser. Se você plantar vento, vai colher tempestade. Não é o ditado aí, popular? Então nós estamos debaixo de uma lei da semeadura, que você pode escolher o que planta, mas olha, depois que você plantou, você não tem direito mais de escolher aquilo que você vai colher. Se você planta ódio, você vai colher ódio. Se você planta amor, você vai colher amor. A lei é essa. E aí você vê exatamente no Salmo 1 dizendo que essa palavra, ela precisa estar em nós. Nós precisamos meditar nessa palavra dia a dia, para que essa palavra possa nos desnudar, nos tirar a casca da religiosidade, do rancor, do ódio, para que essas coisas todas possam morrer, para que depois que isso tudo for rompido, nasça em mim algo bom, algo maravilhoso, algo especial, algo que vai dar prazer, que vai dar alegria. E para eu poder vencer a carne, eu preciso morrer. E normalmente, a gente tem muita pressa para produzir fruto.
A gente tem uma pressa muito grande de querer produzir, já querer dar os frutos. E na realidade, quando eu vejo a palavra de Deus, ela me ensinar que as coisas têm que seguir uma ordem. A semente, ela é plantada, ela é regada, ela é cuidada, aí aquela semente morre, depois ela brota, e aí ela vai crescendo. Uma árvore frutífera, ela cresce tanto para baixo como para cima, e aí vai uma dica importante para nós, igreja. Essa árvore que está plantada junto à corrente de águas, ela tem raízes profundas. E se você colocar essa corrente de águas, como lá Ezequiel 47, dizendo das águas que saem do trono de Deus, essas águas representam tudo que é de bênção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então o que você vai fazer? Você vai colocar a sua raiz lá no mundo? Ou você vai colocar as raízes da palavra de Deus? Porque se você colocar essas raízes na sua palavra, você vai conseguir penetrar no profundo, e lá nunca faltará água. Se você tiver com a tua palavra, a palavra de Deus no teu coração, nunca faltará uma palavra para você no momento de dificuldade, uma palavra de esperança, uma palavra de saída. Deus não vai te desamparar, e sempre terá uma porta aberta para você. Sempre, sempre. Então, eu meditar na palavra de Deus é como a árvore, que ela não espera chegar seca para colocar as suas raízes lá no profundo. Ela faz isso todo momento, porque o dia que vem a seca, as suas raízes estão lá no fundo, e lá ela encontra um lençol d'água que ela vai tirar o sustento para ela. A palavra de Deus não é para os dias difíceis, essa palavra é para os dias bons, porque se eu mergulhar nessa palavra no dia bom, quando chegar o dia ruim, eu estou fincado nela e ninguém pode me tirar. Eu nasci de novo através da palavra. Então vai vir vento, vai vir tempestade, seja o que vier, eu estou firmado ali, ó, com as minhas raízes na palavra de Deus. O vento vem, pode quebrar um galho, pode cair algumas folhas, mas não me tirará do lugar. O mundo pode me oferecer o que for, não vai me tirar, porque eu estou firmado, plantado nessa palavra. Então, se você lê a Bíblia só um dia que está difícil, só quando tem problema, está tudo errado, começa de novo. A palavra de Deus, você precisa tratá-la como aquilo que vai te dar sustento para os dias maus. Então não espere esses dias chegarem para você se alimentar dela. Coloque as suas raízes agora lá no fundo. Mergulha mesmo, mergulha, porque o dia que vier a dificuldade na sua vida, você está firme. Outra coisa que eu vejo nessa árvore é que ela pega a água, os nutrientes do solo, e ela alimenta toda a árvore, todos os galhos. Mas você fizer um corte no galho, você não vai encontrar água, você vai encontrar uma ceifa. Porque a água que aquela árvore captou do solo, ela foi transformada no seu interior. E quando ela saiu algo novo. A palavra de Deus tem que fazer isso em mim. Não adianta eu decorar um versículo e falar para o irmão: irmão, olha aí, você é plantado junto à corrente de águas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas essa palavra não transformou você. Essa palavra tem que primeiro te transformar para poder gerar vida. Senão você vai ser igual um papagaio, só repetindo as coisas, mas você não viveu, você não sabe o que significa. Você não sabe, você não vive aquilo, você só transmite da boca para fora, mas você nunca viveu a experiência de ver a palavra de Deus cumprindo na sua vida. E quando chega a época do fruto, todo mundo acha que é o fruto que é o maravilhoso, mas tem coisas que a árvore produz que são essenciais, além do próprio fruto. O fruto é bom, você colher uma manga, né? Gostoso. Mas tem coisas que a árvore nos proporciona que também são bons. A sombra de uma árvore.
Lá na empresa que eu trabalho tem uma árvore linda, todo mundo fala daquela árvore, bate foto dela, dá uma sombra maravilhosa. A gente vem no calor, quando chega ali dentro, aquela fresquinha, né? A sombra não traz um frescor, não traz um alívio para o cansado. Então, se você foi uma semente que se deixou morrer e você viveu a ponto de transformar numa árvore, você será aquele que vai dar conforto e refrigério para aqueles que te procurarem. Você está ali com seus galhos e na sombra, as pessoas te procurarão e você terá uma palavra de ânimo e você será alívio para as pessoas. Mas se você virar uma palha, o que você vai fazer? Se você for uma palha, o que a palha produz? Sombra, não produz nada. Algumas árvores produzem flores, aquelas flores bonitas, amarelas, vermelhas. E aí você vê a árvore cheia de flor, você já sabe que ela está perto de dar o fruto. E aquela flor, ela exala um aroma, ela exala, né, um cheiro gostoso. Além da aparência que é bom, agradável aos olhos de ver aquela flor na árvore, ela também tem um aroma, tem um perfume. Assim é você que produz, assim é você que se deixou morrer e se transformou numa árvore grande. Você também será aquele que exalará o perfume de Deus para as outras pessoas. Assim como Moisés desceu daquele monte refletindo a glória de Deus, que o seu rosto brilhava, assim é você que se deixou morrer, que matou todas as obras da carne na sua vida. Essas flores, esses aromas gostosos, as pessoas vão ter prazer de estar próximo de você, vão sentir prazer de estar perto de você, porque você transmite paz, você transmite alegria, você transmite confiança, porque na realidade o que você está transmitindo é a presença de Deus. É a presença de Deus. Então as flores também são agradáveis. É claro que também tem o fruto. O fruto, né, que é gostoso de você comer, é benefício, crescimento, ainda gera uma semente para outra árvore nascer. Então a palavra de Deus em você, e você ajudando as pessoas vão poder também ser semente, que também vai gerar árvore, vai dar sombra, vai dar flor, vai dar fruto. E as pessoas não vão se transformar em... Tem o oxigênio que a árvore também muda, o gás carbônico para o oxigênio, que é importante para mim, dá energia para a minha célula, nos dá uma palavra de esperança. Quando alguém encontrar você, e você é uma árvore bonita, forte, plantada no Senhor, você vai trazer esperança para as pessoas. E outra coisa, a árvore plantada, ela detém a erosão. Você sendo um servo de Deus, plantado pelo Senhor, junto à corrente de águas, você vai deter o mal. Você vai deter o mal. O mal não vai crescer por causa da igreja, por causa de você. Onde eu estou, onde eu coloquei a planta dos meus pés, será um lugar de bênção, será um lugar de vitória. Então você percebeu o quão é importante que eu e você tomamos consciência de que nós precisamos a cada dia nos aniquilar os desejos da nossa carne, para que a vontade de Deus prevaleça em mim, para eu poder parar de apanhar de coisas pequenas, para eu viver uma vida de vitória, verdadeiramente, conforme o plano de Deus estabeleceu para a minha vida. Veja bem, eu não estou dizendo que você será próspero no sentido de que o mundo hoje oferece, de você ter casa, não estou falando disso não, eu estou falando de você viver uma vida com aquilo que você tem, mas num padrão de alegria, de paz na sua casa, que você nunca experimentou. Uma vez, uma pessoa que era responsável lá pelo setor de RH, ela falou para mim: rapaz, conversei com um rapaz hoje, o cara ganha pouco. Rapaz, mas tem que ver o que o cara me disse que ele tem. Ele me falou que tem isso, que tem aquilo. Eu fiquei bom, porque eu ganho 5 vezes mais do que ele e não consegui conquistar o que ele tem. E eu conheci o cara era crente. E aí?
Eu não sei, eu não conversei com ele, mas eu imagino o quê? Que Deus prosperou ele pela fidelidade dele. Por quê? Pelos frutos a gente conhece a árvore. Então, pelo testemunho dele, eu falei assim, esse rapaz, ele conhece a Bíblia e sabe seguir os padrões de Deus, e Deus o abençoou. Ele tem um padrão diferente do que os outros têm, porque ele tem a presença de Deus, ele tem a paz, ele tem o Espírito Santo de Deus. Precisamos morrer